Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Alexandre Lacava e é com muito orgulho, com muita honra e uma extrema felicidade que eu estou estreando hoje aqui este programa Mapa das Vendas na AltV, a precursora de TVs por internet no Brasil. Muito legal, cara. Qual que é o meu objetivo com esse programa? Por que eu estou trazendo ele para o ar? Porque na minha carreira como consultor, palestrante, vendedor, gestor de áreas comerciais e principalmente de negócios, eu tenho percebido ao longo de todos esses anos as dificuldades, os dilemas, as crises e a difícil tarefa que a grande maioria de profissionais dessa área têm, sofrem, carregam consigo diariamente na difícil e árdua tarefa de conseguir cada vez fechar mais e melhores negócios. E aí comigo, conversando com muitos alunos, conversando com profissionais dessa área que também se dedicam muito a entender e desvendar os mistérios que envolvem toda essa área, a gente entendeu que seria muito legal se a gente pudesse trazer para você que está me assistindo agora, informações, técnicas, metodologias, dicas e experiências que podem muito facilitar a tua vida, podem muito te ajudar, contribuir para que você possa cada vez mais diminuir a dor, diminuir esse fardo e aumentar a quantidade de vezes que você tem excelentes realizações voltadas para essa área, para essa arte de cada vez vender mais e melhor. É por isso que eu estou aqui, você é super bem-vindo, quero que você aproveite muito todo esse material, toda essa experiência e todo esse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho para poder levar até você. Afinal de contas, eu sei que você não só precisa e você quer, mas acima de tudo você merece tudo isso na tua vida. É por isso que a gente está aqui, abrindo esse programa, hoje com uma convidada muito especial, porque eu já vou contar para vocês quem é. Agora, eu quero te contar uma coisa. Ultimamente eu tenho percebido, e eu já me dei conta, eu não sei se você percebeu isso, mas a grande revolução que a gente passa em vendas atualmente, no mundo dos negócios, é a revolução digital. É tudo aquilo que o mundo digital, que a internet tem feito e como ela tem transformado as nossas vidas. Por isso, eu decidi abrir esse programa, estrear este programa aqui na AltV, trazendo uma convidada que tem tudo a ver com isso, com o mundo digital, com as vendas digitais, para poder conversar comigo, conversar com a gente, com você e nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse universo e sim, facilitar não só o nosso entendimento, mas as nossas atitudes, o nosso dia a dia e, consequentemente, obter melhores resultados na nossa vida. Eu tenho o prazer de te apresentar e receber aqui nos nossos estúdios da AltV para conversar comigo neste programa Mapa das Vendas, Patrícia Couto. Tudo bem, Patrícia? Tudo jóia, é um prazerzaço estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E sim, vamos ver como eu posso ajudar essa massa de vendedores, né, que assim como eu, a gente tem que cada vez se inovar e vender digitalmente fica mais fácil. Eu diria que esse é o maior valor de poder estar linkado nas mídias sociais. Legal. Pessoal, para você que não sabe, para você que não conhece, deixa eu te contar quem é Patrícia Couto. Patrícia Couto hoje ela é Business Manager América Latina do LinkedIn. Sim, gerente de negócios América Latina do LinkedIn. Interessante, né? Muito bacana, né? Você pode imaginar tudo que ela conhece, tudo que ela pode ajudar a gente a entender um pouco melhor e conseguir fazer melhores negócios nesse mundo digital? Muito bacana. Vamos lá, então vamos começar com esse nosso papo com ela, podendo extrair dela, enfim, e capturar ao máximo essa experiência que ela pode contribuir e trazer pra gente. Patrícia, eu recentemente li, inclusive numa rede social, que o LinkedIn é uma rede de 500 milhões de usuários. Ela não serve apenas para divulgar produtos e serviços, como a maioria das pessoas acredita ou supõe, mas também ela funciona muito para poder fechar vendas e até encontrar potenciais
colaboradores, potenciais funcionários. Isso, inclusive, segundo essa matéria, é o que defende o próprio LinkedIn, a plataforma do LinkedIn, que lançou recentemente uma série de guias para ajudar pequenas empresas, pequenos empresários e profissionais dessa área comercial, da área de negócios, a usarem eficientemente o site e obterem cada vez mais e melhores resultados. É isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo. A gente acredita que um vendedor conectado, que sabe com quem vai falar, com quem vai encontrar do outro lado, quem é o cliente dele, ele tem uma vantagem competitiva. Tá. Ele está na frente de quem chega sem conhecer, que vou falar com o Alexandre, quem é o Alexandre? Que mundo ele está inserido, né? Então, conhecer mais do seu cliente te dá uma vantagem competitiva. E começa por aí. Essa é a primeira vantagem que você pode ter por conhecer mais da pessoa que você vai conversar, da empresa do cliente, da indústria onde ele está inserido, e tudo isso você pode conhecer nas notícias do LinkedIn, nos perfis dos seus clientes, e é isso que a gente acredita. É verdade, faz todo sentido. Eu sou uma pessoa que, inclusive, constantemente busco informações sobre contatos, sobre potenciais parceiros de negócio, buscando essas informações no perfil ou nas notícias relacionadas a essa pessoa dentro dessa plataforma. Cara, muito interessante, muito bacana. Patrícia, vou te fazer algumas perguntas, aproveitando que você está aqui, para poder ajudar a gente a entender melhor, e mais do que entender melhor, como é que a gente pode potencializar os nossos negócios usando uma plataforma como essa. Seguinte, falando nisso, inclusive, né, de encontrar pessoas através do perfil, é importante manter o perfil no LinkedIn sempre atualizado? Super importante, super. Esse é um ponto. Por quê? Por quê? Por quê, Patrícia? Porque vamos se colocar no lugar do cliente, né? Então, nós que somos de vendas, quando a gente vai receber, se a gente fosse o cliente e a gente fosse receber um vendedor que viesse abordar a gente, também, muitas vezes o cliente vai entrar e vai ver o seu perfil. Vai ver quem você é, o que você entende, sobre o que você lê, que escolas que você estudou, que empresas que você trabalhou. Então, ele entender de você também pode dar um conforto para ele. Eu estou recebendo uma pessoa que vai agregar valor. Tá. É uma pessoa que pode me ensinar algo. Tá. Então, não só você agrega valor, você ensina algo para o seu cliente, mas também você pode gerar um rapport espontâneo, uma conexão espontânea. Imagina que o seu cliente estudou na mesma universidade que você estudou. Ou que ele trabalhou na mesma empresa, ou ele tem um familiar que trabalha. Isso já é um link instantâneo para você poder dizer: cara, você também trabalhou lá, eu também, você conhecia. Então, que oportunidade maravilhosa que você ter seu perfil atualizado para que essa conexão seja feita. Se você tiver com um perfil, e aqui eu preciso dar 3 dicas, sobre como manter seu perfil ideal. Foto. Gente, perfil precisa ter foto. A maioria dos seres humanos são visuais e é muito legal eu saber como é a cara dessa pessoa que eu vou encontrar ou quem ela é. Segundo ponto tem as suas competências atualizadas. Tá. Ou seja, se você entende de algo, e aqui eu sempre falo que é engraçado, a gente às vezes se coloca um pouquinho para baixo, não diz que entende daquilo. Se você entende de algo, coloque no seu perfil. Se você fez um curso e tem uma certificação, coloque no seu perfil. Eu tenho uma desculpa te interromper, Patrícia, e eu quero escutar você terminar dessa segunda e a terceira dica, mas é que esse ponto é muito interessante. Quando você fala assim, mantenha suas competências atualizadas, são só aquelas que você adquire através de certificações formais ou outras competências que a gente adquire através de cursos que talvez não tenham uma certificação formal ou experiências profundas num determinado aspecto ou área da vida que também podem ser atualizados? Como é que é isso? Todas elas. Vou te dar um exemplo muito simples que as pessoas não se dão conta e aqui é uma dica para todo mundo do mercado. Oba! Às vezes a gente não põe, por exemplo, que eu sei de português. Eu tenho a competência de falar português, mas as pessoas olham e falam, mas isso, imagina que eu vou colocar isso no meu perfil. Por favor, coloque. Se você alguma vez na vida almeja um posto internacional, adivinha quanto você falar português para uma vaga no exterior que precisa de português, você já tem uma vantagem competitiva. Só que se você não coloca no seu perfil que você fala português, e olha que competência simples, né? Não precisa de muita escola para nós brasileiros colocarmos isso.
você pode perder a oportunidade, por exemplo, de um posto internacional porque você não colocou todas as informações atualizadas. Então, sim, respondendo a sua pergunta, coloque todas aquelas competências que você sabe que você tem e que você pode provar ou mostrar essa competência numa entrevista, numa reunião com um cliente, porque ele talvez queira saber daquilo. E não precisa ter certificação de uma escola muito técnica para você provar numa conversa que você sabe sobre aquilo. Então, ótimo. Sim, coloque todas elas. Ou seja, precisa ser verdadeira, né? Legal, bacana, muito bom. E qual que era a terceira dica em relação a atualizar o perfil que, antes de eu te interromper, você estava caminhando para ela? A terceira dica que eu gosto muito, e aí é quase um nível ninja do perfil, que seria peça e tenha no seu perfil depoimentos de gente que te conhece do mercado profissional. É engraçado que também às vezes as pessoas me dizem, mas eu tenho um pouco de vergonha de pedir isso, eu não sei como... Gente, tem uma função no LinkedIn que é você solicitar uma recomendação. Por que serve a recomendação? A recomendação é uma validação exterior de que você sabe sobre aquilo, de que você é uma pessoa que entende daquilo. E muitas vezes já me aconteceu no passado que por eu ter uma recomendação de uma pessoa que eu ia conversar com um cliente novo e ele respeitava muito aquela pessoa que tinha dado uma recomendação no meu perfil. E ele falou, nossa, você é recomendada por esta pessoa? Não, então vem falar comigo. Então eu te recebo. Porque validou que eu tenho um perfil e que eu sou uma pessoa que até um amigo dele conhece e me endossou. Então, se você puder pedir para ex-chefes, ex-companheiros, clientes, atuais companheiros, pessoas que podem dizer como você é como profissional, façam. Não perda essa oportunidade, porque seu perfil sobe no nível de potência em relação aos seus concorrentes, em relação a outros vendedores, e você está tendo alguma vantagem. Sensacional, Patrícia. Era muito legal. Aliás, você que está nos assistindo, você está anotando essas dicas, aliás, mais do que dicas, né? Super técnicas de como você pode usar a rede social LinkedIn, a maior rede social do mundo profissional, para poder alavancar as suas vendas, para poder fechar cada vez mais e melhores negócios. Então, caneta na mão ou então teu smartphone, enfim, qualquer equipamento que possa te ajudar a memorizar essas questões super importantes e preciosas que a Patrícia está aqui compartilhando para a gente de uma maneira super generosa. Aliás, Patrícia, falando sobre essa questão de ser referenciado por pessoas que são reconhecidas no mercado, eu tenho uma pergunta para você nesse sentido. Está conectado, não só ser referenciado, mas está conectado a pessoas reconhecidas, por exemplo, do setor da qual a empresa atua ou participa, aumenta a credibilidade efetivamente? Sim, aumenta muito. Tá. E aí é uma dica legal de quando a gente vai para um estágio de vendedor, que a gente consegue ser um vendedor educador do nosso mercado. Legal. Então, quando eu visito um cliente, e é engraçado, algumas pessoas dizem, mas esse cliente não sabe o que ele quer. Parabéns, você chegou à massa de clientes que não sabem o que ele quer. E quem vai educar ele sobre o que ele precisa é você. Mas se você vai educá-lo e vai ajudar trazendo novos conteúdos, insights que ele não tinha antes, onde você vai se municiar de tudo isso? Onde você vai ler sobre isso? Onde você vai pegar novos insights para aquela indústria? São com as referências, estando conectado com as pessoas formadoras de opinião. Então, quem é a pessoa referência naquela indústria? Quem é a pessoa referência para, por exemplo, eu participo do mercado de tecnologia. Quem são as pessoas referências? Eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar lendo para poder dizer, olha, o que diz fulano, ciclano, faz toda a diferença para a pessoa que vai receber aquela informação depois. Você leva informação e nada mais valioso do que hoje levar informação de qualidade precisa para a pessoa que precisa. Bacana, muito legal te escutar falando sobre isso, porque você me ajuda a lembrar sobre um princípio, sobre um aspecto que contribui muito para a vida de um profissional da área comercial, um vendedor, um consultor de vendas, um executivo de negócios, enfim. Seja lá qual for a denominação que você usa para fazer aquilo que todos nós fazemos, que é vender. Quando você traz essa questão das referências,
me lembra muito um dos grandes princípios de persuasão positiva, de uma sumidade. Aliás, a maior referência no mundo quando o assunto é persuasão, que é Robert Cialdini. E um dos princípios que ele traz como persuasão é o que ele chama de autoridade, né? Ou seja, ou você tem, ou então você está ligado a pessoas que são autoridades e referência na tua área de conhecimento, o que contribui muito para que a opinião de quem você está positivamente procurando influenciar possa se direcionar com mais facilidade, com mais segurança no caminho que você está indicando. Muito legal, né? Aliás, é sensacional descobrir como todas essas questões vão se entrelaçando e vão formando essa grande arte de ajudar os nossos clientes a cada vez fecharem melhores negócios, né? Muito bacana. Aliás, para você que está nos escutando e que trabalha dentro dessa área, deixa eu te contar que eu sou teu fã, porque assim como você, nós que estamos aqui, eu e Patrícia, a gente entende o quão relevante e ao mesmo tempo tão complexo, o quão complexo é esse mundo e saber lidar com todas essas ferramentas ao mesmo tempo para conseguir os melhores resultados. Lógico, não só para você, em primeiro lugar para o teu cliente e como consequência, de forma maravilhosa, para você também. Então, muito legal que você está aí nos assistindo e para você que eventualmente, enfim, está nos assistindo e que tem a sensação, que diz para você mesmo que você não é dessa área e que você só, por curiosidade, está acompanhando o nosso programa hoje. Eu quero te lembrar que talvez você não saiba, mas você também vende muito, você também vende o tempo inteiro, porque assim, nós vendemos o tempo inteiro. Você não vende só produtos ou serviços, você vende projetos, você vende ideias, você vende a colaboração ou apoio nas mais diferentes e diversas situações da vida, seja em casa com a família, seja dentro da tua área de trabalho, seja você do administrativo, seja você do financeiro, seja você da área da produção. Se você parar e prestar atenção, na maior parte das vezes você está procurando e você está precisando vender algo para alguém. Então presta atenção, porque essas dicas, essas técnicas também são para você e podem sim alavancar muito os teus resultados, seja em qualquer área da vida que você trabalhar, que você tiver a tua carreira profissional. Patrícia, uma outra pergunta, uma outra curiosidade em relação ao LinkedIn. Para poder melhorar o posicionamento profissional, o teu posicionamento como profissional, seja em que área for, né? Como fonte de conteúdo, inclusive interessante. Você comentou, né? Quando você passa a ser alguém referência ou está ligado a referências, você passa a ser visto como alguém que pode fornecer um bom conteúdo. O que é importante fazer ou quais são as ferramentas dentro do LinkedIn que podem contribuir com isso, que podem alavancar o seu posicionamento como uma fonte de referências? O que você poderia sugerir para todo esse pessoal que está nos assistindo? Muito boa sua pergunta. A gente pode almejar, e eu diria que é um posicionamento mesmo, que a gente pode ser um formador de opinião. Então a primeira dica que eu dou é: decida sobre o que você gostaria de ser reconhecido. Você precisa decidir isso, porque senão a gente fica aleatório nas redes, né? Então eu publico sobre isso, sobre aquilo, tudo bem, mas se você quer ser uma referência em algo, primeiro você precisa decidir no quê. E no momento que você decide, não precisa ser um assunto só, pode ser 1, 2 ou 3, mas ter claros quais são os assuntos que você vai circular. E logo você vai seguir, né, autores que têm renome nessa área, e 2, publicar sobre isto. É um ponto interessante que eu falo tanto para vendas como para sua carreira profissional. Uma vez eu participei de um processo seletivo que as pessoas, eu sabia de outros vendedores que estavam participando também, e uma das etapas era como você vendia através das mídias sociais. E esse era um dos pontos, das etapas do processo seletivo. O que aconteceu é que, como eu já gostava do LinkedIn, já fazia essas práticas lá, eu tinha decidido que eu ia publicar muito sobre as 2 áreas que eu mais gosto de ser referência, e eu publicava frequentemente. De novo, qual é a frequência ideal? Você vai decidir isso. Não precisa ser uma frequência todo dia, não se exija demais. Faça uma frequência aqui para você dar conta, e aí nessa frequência você vai publicar algo sobre o assunto que você quer ser um formador de opinião.
Então, você quer ser um formador de opinião sobre como é a gestão de vendas? O que é ser um vendedor? O que é ser um excelente financeiro? Você quer falar sobre o quê? Então, você vai escolher artigos sobre isso e vai publicar com frequência. Como achar artigos interessantes? Você vai no LinkedIn, você vai no próprio internet e procura artigos que falem, e lendo os artigos você vai escolher o que melhor tem a ideia que você defende. Você republica estes artigos e ali estou dizendo, eu acredito nisto, eu publico sobre isto e vou ser uma referência. Então as pessoas podem me buscar como uma referência daquele tema. Legal. E no futuro, se você gostar disso, por que não escrever artigos próprios sobre este tema? Que bacana. E te escutando falar, me veio uma curiosidade. Isto vale também para empresas, porque pode ser que provavelmente tenham alguns empresários nos assistindo agora, donos de negócio, e que também tem como foco o desenvolvimento do seu negócio, tanto quanto a sua própria carreira. Então, essas dicas também valeriam para uma empresa, por exemplo? Muitíssimo, muitíssimo, porque a empresa, eu tenho uma brincadeira que eu falo uma frase assim, se você quer colocar a ideia de quem você é a empresa na cabeça do público que você quer atingir, faça-o. Porque se você não colocar quem você é, ou seja, o seu conceito, quem você gostaria de ser reconhecido pelo quê, alguém vai ter ideias que não foi você que colocou. Então, use essa oportunidade, né? Vá no LinkedIn e abra a sua página de empresa. Essa é gratuita, você não precisa pagar nada por isso. E a página de empresa vai falar sobre quem você é, quando foi fundado, que tipo de negócio você está inserido, que indústria, você pode colocar... E depois fazer posts sobre isso. Então, isso você vai atingir o pessoal organicamente, quem segue sua página vai receber os seus posts, ou no futuro, ou quando você desejar, você pode pagar por isso também. Você pode pagar para ter um posicionamento sobre como você é como marca empregadora, ou seja, porque um excelente talento trabalharia para sua empresa. Você pode pagar para ter esse espaço e também pagar para que o conteúdo que você quer divulgar chegue nas pessoas que você quer impactar. Isso também pode ser com os links patrocinados. Genial, né? Você percebe o valor e a preciosidade dessas informações que você está recebendo aqui para poder alavancar o teu negócio? Pois é, esse é o propósito do nosso programa e é por isso que a gente já está aqui batendo esse papo, inclusive com você. Patrícia, eu vou te escutando e vão surgindo 1000 perguntas aqui, né? Muito legal, sensacional. Conta pra gente, assim, tem uma questão, principalmente em vendas, que ela pode ser uma grande alavanca ou então pode ser um calabouço ali, né, muito perigoso, caso você não saiba como lidar com isso. Do que eu estou falando? A gente sabe que o princípio de um processo de vendas se dá pela identificação de possíveis compradores, também chamados ou muito conhecido como prospects. Ou também leads, né? São expressões que se usam muito no mercado para tratar de possíveis compradores, os interessados, vamos dizer assim. Como é que o LinkedIn pode facilitar, por exemplo, a vida de um consultor de negócios, a vida de um vendedor ou de um executivo de contas, nesse sentido, a criar uma carteira, a criar um volume de possíveis interessados para facilitar a continuidade desse processo dele de vender? Ok. O LinkedIn tem 3 unidades de negócio e uma delas se chama Soluções para Vendas. Soluções para Vendas, o produto se chama Sales Navigator. É um produto que sim é pago e as pessoas que compram a licença do Sales Navigator, elas têm acesso a toda a base do LinkedIn. Entendi. Então imagina que eu, vendedora, quero entrar na empresa A e queria falar com o diretor de finanças da empresa A. Quem é essa pessoa? Eu posso digitar lá e ele vai me trazer, porque ele traz acesso a todos os perfis, sem limitação de se você é conectado com a pessoa ou não. E você pode também mandar mensagem para essa pessoa, tem um limite de mensagens, mas você pode mandar mensagens mensais para quem você decidir dentro da rede. Ainda assim, um momento ideal para a gente mandar uma conexão, desculpa, voltando um pouquinho, com esse Sales Navigator você pode seguir a pessoa e seguir a empresa. Para que serve seguir a empresa? Toda atualização que aquela empresa fizer vai vir para você uma notificação. A empresa A, que você queria como prospect, você está seguindo e entendendo mais sobre eles, vai vir uma notificação que essa empresa publicou.
Então eu estou seguindo e super antenado ao que eles estão publicando, sobre o que eles estão falando. E também eu posso seguir a pessoa, o indivíduo, o perfil dele. Então eu estou seguindo o diretor de finanças da empresa A e tudo que ele modificar no perfil dele vai vir de notificação para mim. Esses são segredos que às vezes a gente não sabe, mas você como vendedor pode ter essa facilidade. Por quê? Porque aí eu recebo, por exemplo, e olha que timing perfeito, Ale. Se eu sei que a pessoa acabou de ser promovida e eu posso ajudá-lo, porque o meu produto que eu vendo, meu serviço, ajuda ele nesse próximo momento de carreira. Que momento excelente de eu parabenizá-lo e dizer que eu tenho algo que pode ajudá-lo nesse novo momento de carreira, que tal um café? Legal. Então, é um momento propício que você descobriu através de uma ferramenta que te dá o dado na hora certa, no momento certo. Bacana, sensacional. Isso é sensacional, pessoal. Era muito legal. Aliás, nesse sentido, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu queria que você segurasse um minuto aí antes de responder, tá legal? Que outros momentos, além desse que você comentou agora, tem algum outro momento que é um momento, vamos dizer assim, mais propício, é um momento mais quente para poder conectar com um possível comprador? Mas por que eu estou te pedindo para você segurar um pouquinho aí? Porque você já percebeu, o papo está muito bacana, o papo está extremamente informativo e relevante para que, no final das contas, você consiga lidar com mais facilidade com a tua responsabilidade de vender e, lógico, fechar mais e melhores negócios. A gente tem muita coisa ainda para poder te contar e para que você possa imediatamente, a partir de amanhã já, colocar essas questões em prática. Mas eu vou chamar o comercial, nós vamos fazer um rápido break e já já a gente volta com essa resposta e muito mais informações preciosas para você fechar cada vez mais e melhores negócios. Me aguarda aí! Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Ele sempre quis ser um herói. Só que ser um herói nunca foi fácil. O tempo passava e ele estava sempre pronto para ajudar quem precisasse. Às vezes sentia medo. Mas a vontade de ser um herói estava no seu sangue. Em alguns momentos, teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ele nunca desistiu de salvar uma vida. Mesmo que às vezes alguém precisasse salvar a sua. De tanto tentar, resolveu se cadastrar como doador de medula óssea, mas descobriu que a cada 100 mil voluntários, só um é compatível. Até que um dia recebeu um telefonema que mudou tudo. Eu sou compatível! Eu vou salvar uma vida! Salvar uma vida pode ser mais fácil do que você pensa. Seja um doador de medula óssea. Você também pode ser um herói.
Olá pessoal, que bacana, foi rapidinho, né? A gente já está aqui de volta nesse papo maravilhoso, aprendendo muito sobre como usar uma das maiores redes sociais do mundo para poder nos favorecer e principalmente favorecer a vida de muita gente que precisa de nós. Porque é assim, a gente só faz vendas porque a gente modifica positivamente a vida de muita gente. Patrícia, falando sobre isso, então aquela pergunta que eu te deixei antes do nosso intervalo, né? Você comentou sobre como o Salesforce pode nos ajudar muito a descobrir o momento certo de se conectar com um possível cliente, com um possível interessado. Conta pra gente, que outras ferramentas, que outros caminhos o LinkedIn pode nos ajudar a saber qual é o momento certo de fazer esse contato com os interessados, com os possíveis clientes? Legal. Chegar na hora certa é um ponto super importante. Não é? Então, além do Sales Navigator que eu comentei, outra coisa importante é você estar de olho no seu LinkedIn e perceber algumas atividades de possíveis compradores. Por exemplo, por que uma pessoa acessou seu perfil? Será que este é um possível comprador? Então, por que não mandar uma mensagem para ela depois que ela acessou seu perfil dizendo: deixa eu saber mais sobre seus interesses, deixa eu te contar sobre mim. Então, é um momento. Outro momento é quando a pessoa dá like, né, na sua publicação. Lembra que a gente comentou antes de ser referência naquilo que você faz? Então, se a pessoa gostou do seu artigo ou da publicação que você fez, por que não contatá-lo e dizer: olha, eu vi que você deu um like, ou que tal a gente entrar numa conversa e até descobrir possíveis clientes que você não imaginava que foram atrás de você. Legal. Então, um último momento que é interessante é quando você segue o seu prospect ou a empresa, às vezes eles põem um artigo daquilo que você super entende. Por que não comentar com eles e falar: olha, deixa eu te falar, eu entendo disso, vamos tomar um café, vamos conversar, deixa eu te mostrar como eu posso facilitar a sua vida, como eu posso facilitar seu dia a dia através do que eu vendo. Legal. E é muito interessante te escutar falar, porque isso me faz lembrar, como eu converso com centenas de pessoas por semana, às vezes milhares de pessoas por mês, né, por meio dos treinamentos e das inúmeras palestras que eu faço sobre esse tema, o quanto muita gente acaba tendo um pouco de receio de fazer isso, né? É como se elas se sentissem invadindo o espaço da outra pessoa. É muito engraçado como, enfim, eu acabo encontrando ainda muita gente que tem receio nesse sentido de contatar e de fazer esse tipo de abordagem. Nesse sentido, qual é a dica que você pode passar para as pessoas? Qual é a dica que a gente pode, e aí eu quero também palpitar e, né, comentar contigo sobre isso, para que as pessoas possam lidar melhor com esse, vamos dizer assim, desconforto de abordar possíveis interessados ou possíveis clientes? Legal. Que dica eu daria sobre isso? Uma coisa que a gente tem que ter muita certeza, e a Alê entende muito sobre isso, é o quanto que meu serviço e meu produto agrega para a vida da pessoa que é possível compradora. Quando eu tenho certeza disso num nível que eu sei que a pessoa sem aquilo vai ter uma vida dificultada, sim, mais sofrida, sim, menos fácil, entrar em contato na hora que a pessoa precisa, você está fazendo um bem para a pessoa, você está ajudando ela a conseguir mais fácil os objetivos dela. Então, eu encorajaria todos os vendedores a terem essa certeza interna de quando é o momento correto e o que eles levam, quanto agrega valor para a vida do comprador. E aí é maravilhoso quando... Vamos se colocar na pele do cliente. Se você está precisando comprar algo, ou você está desejando que sua vida seja um pouco mais fácil em algum aspecto, e chega um vendedor na hora que você está desejando aquilo, é uma bênção. Obrigado por ter chegado. Sim, eu quero receber você porque eu preciso disto. Ou se ele ainda não tem a consciência de que ele precisa, ele talvez está buscando como fazer diferente e não sabe o que vai ajudá-lo. E você é a pessoa que vem trazer o como. Então, eu diria que não tem um momento inoportuno, tem um momento correto. Legal. Se você consegue entender o timing do cliente e entrar nesse momento correto, você está entrando na hora certa para trazer facilidade, né? Venha, vai estar grato. Você percebe a relevância dessa resposta que a Patrícia trouxe para a gente? Eu sei, porque você que às vezes tem esse receio, você que às vezes fica
indeciso e muitas vezes tem dúvidas se aquilo que você está fazendo é algo que realmente você deveria. Então presta atenção, faz uma reflexão sobre essa pergunta e a resposta que a Patrícia trouxe para a gente. Ou seja, fazer o teu trabalho, entrar em contato com possíveis clientes, significa que você vai transformar a vida dessa pessoa numa vida melhor. Então deixa eu te contar, mais do que um trabalho, mais do que uma tarefa, é uma missão, é uma responsabilidade de transformar positivamente a vida de muita gente, porque afinal de contas, de tudo que a gente está falando aqui, né, algo que eu li essa semana, inclusive que eu repliquei num dos meus posts nas redes sociais, não se trata de trocar cartões. Sabe do que se trata tudo isso? Se trata de criar, fortalecer conexões para gerar verdadeiras transformações positivas na vida de muita gente. Eu queria que você lembrasse disso e refletisse muito sobre isso. Da próxima vez que você tiver em dúvida se você deve ou não entrar em contato com o teu possível cliente. Isso é muito legal. Obrigado, Patrícia. Obrigado por ajudar a gente a fazer essa reflexão. E agora eu quero entrar um pouco mais em aspectos técnicos de vendas. Tudo bem? Podemos falar sobre isso? Tudo bem, claro. Então, se prepara aí, você que está aí nos acompanhando. Vamos trazer algumas coisas mais técnicas e mais formais, vamos dizer assim, dentro desse mundo de vendas. Patrícia, vamos lá. Da sua trajetória, de toda a tua experiência, a gente já se conhece há um bom tempo, eu tenho o privilégio de te conhecer há um bom tempo e te acompanhar e ver como você tem crescido, como você se transformou uma referência nacional, inclusive hoje internacional, né, como Business Manager América Latina, nesse mundo de vendas. E agora não só vendas, mas vendas dentro desta grande revolução que é o mundo digital. Dessa tua trajetória e dessa tua experiência, né, quais seriam as principais dicas que você pode compartilhar com a gente em termos de estratégia para planejamento de território e carteira de clientes? Tenho dicas sim. Oba. Depois de tantos anos e tenho a felicidade de falar, Lê, que no passado já cuidei de empresas pequenas, depois de empresas médias, a gente vai crescendo na carreira e vai até empresas multinacionais grandes, mas o aprendizado que a gente carrega de passar por essa trajetória é que existem melhores práticas e até é interessante porque para gestores de vendas também, às vezes, como que eu ajudo o meu vendedor a se planejar de uma maneira que ele tenha melhor foco e maior eficiência naquela carteira, naquele território que ele atende, né? Então, a primeira dica que eu daria é que quando a gente pensa no território, a gente tem que planejar o que eu divido que a gente conhece de curva ABC, esse é um nome muito técnico, mas eu diria assim, quais são as empresas, os pools de empresas, né? O conjunto de empresas que tem diferentes características que você vai atuar diferentemente. Por que isso? Porque com essa diferença de como eu abordo cada conjunto de empresas, eu consigo fazer uma estratégia que me ajuda a conseguir negócios mais rápidos. E esses são os negócios que eu chamo de frutos baixos. Imagina uma árvore onde você tem que conseguir um fruto que está lá em cima e tem uma outra que tem um fruto aqui embaixo. Cara, quais são as empresas que estão mais propensas a comprar? Que é mais fácil você tocar, que as pessoas estão mais acessíveis e rapidamente você consegue uma venda. E quais são aquelas, separe daquelas que são frutas mais difíceis, vendas mais complicadas, de ciclo mais longo, que você tem que investir muito, muito esforço, mas que também são negócios bem mais fartos, né? Digamos assim, mais interessantes. Então, quando você consegue fazer uma estratégia do seu território, de separar qual é o tipo de empresa que eu vou fazer este tipo de ação, o segundo pool de empresas que eu vou seguir e entender mais notícias, entender quem é quem dentro da empresa para poder fazer uma ação mais longa, mais trabalhosa, mas que eu vou colher uma proposta muito maior. Então, essa é a primeira dica que eu dou. A segunda é que você tem... E, desculpa te interromper, Claro. E a gente quer escutar a segunda dica que você tem sobre isso, mas é muito legal, é muito rico tudo isso que você está trazendo, né? Então, ou seja, uma grande estratégia, pelo que eu entendi e compartilho contigo, lógico, que você está trazendo para os nossos espectadores sobre esse planejamento de carteira, é entender que, assim como acontece nas nossas vidas, provavelmente acontece na tua também.
que são você estar trabalhando com tipos de clientes ou, consequentemente, tipos de vendas que têm ciclos diferentes de tempo e, consequentemente, fechamento. E você se dedicar a um único ou exclusivo segmento, que são, por exemplo, as vendas que acontecem num menor espaço de tempo, que é legal, porque muitas vezes resolvem a tua necessidade de meta ou de objetivo a curto prazo, mas que normalmente também vão trazer os resultados menores e que nesse sentido, a longo prazo, vão te fazer sofrer um pouco mais. Então, uma estratégia que a Patrícia está trazendo e está fazendo a gente refletir é a tua habilidade de criar dentro do teu escopo de trabalho tanto ações para trabalhar a curto prazo, que sim, é verdade, ajudam a manter o volume necessário a curto prazo, mas que não atingem as nossas necessidades a longo prazo, mas também trabalhar com ações e clientes que têm ciclos ou tempos de fechamento com um período muito maior e que demandam mais esforço, mas que também trazem resultados grandiosos. Então, o grande segredo está aí, você organizar a tua carteira, a tua estratégia de atendimento, onde você possa estar trabalhando com essas duas frentes, sabendo que uma traz resultados imediatos menores e a outra resultados a mais médio e longo prazo, mas maiores, e que no escopo geral acabam atendendo de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito melhor a necessidade de um mês inteiro, de um trimestre ou de um semestre. Muito interessante, muito legal. Vamos lá, e agora a tua segunda dica nesse sentido. A segunda dica eu volto para o LinkedIn um pouco, que tenha claro com quem você vai falar. Uhum. Tanto a empresa, a indústria, e aí voltando àquela dica que a gente já falou antes, que era siga as empresas. Do seu perfil você pode entrar na página de empresa, a página de carreira dos seus clientes e seguir sobre o que eles estão falando e também mapear no LinkedIn quem é quem dentro da empresa. Ou seja, quem serão os... E aí, de acordo com a minha carteira, os que eu vou dedicar mais atenção, eu vou seguir quem são as pessoas que são interessantes para se envolverem na decisão desta compra. E aí podem ser diversas pessoas, são pessoas que são mais decisores ou são influenciadores, e você pode achar todas essas pessoas que têm perfil no LinkedIn. Eu digo que quase todo mundo tem perfil no LinkedIn. Sim. E essas pessoas que estão envolvidas em grandes negócios, às vezes até em empresas mais startups, elas também estão com o seu perfil lá. Se você seguir, entender do que eles pensam, do que eles falam, onde eles estudaram, tudo isso vai te ajudar e vai fazer sua venda um pouquinho mais simples, mais fácil. Maravilhoso, né? Ou seja, cara, muita dedicação, muito esforço, muita relação, sim. Faz parte do nosso mundo comercial, do nosso mundo de vendas, do mundo dos negócios de uma maneira geral. Agora, a grande dica para você, se você captou, e é isso que eu quero reforçar dentro do programa de hoje, que é... Tanto quanto muita dedicação e muito esforço é fazer isso com inteligência, fazer isso de uma maneira que você potencialize os teus resultados, que você com isso aumente a tua velocidade, a tua eficiência e consequentemente a eficácia, ou seja, com o mesmo esforço, um número muito maior de negócios e, consequentemente, de mais qualidade também. É isso que a gente quer, é disso que a gente precisa, e é esse que é o grande jogo, que é o grande barato para cada vez fazer mais e melhores negócios. Para nós e, lógico, para o nosso cliente também. Muito bacana. E, Patrícia, dentro dessa tua larga experiência que você tem, eu sei, a gente já conversou, inclusive já tivemos experiências juntos, falando especificamente do momento do contato com o cliente, sabe? Daquela reunião de vendas ou daquela interação de vendas que é onde efetivamente a coisa acontece, né? O segredo se revela. Qual é a dica que você traria para a gente para esse momento, para aquele momento da visita de vendas ou da interação com o teu cliente? Eu diria que, primeiro de tudo, a gente tem que, na visita de vendas, estar presente. Estar presente com o cliente, sabe quando você põe na sua cabeça, é como se fosse um estado de mindset que você fala assim, não tem mais nada mais importante do que estar agora aqui com você. Quando o cliente sente que talvez ele seja o único, imagina que o cliente pensasse que ele é o único cliente nosso, né? A gente sabe que tem uma carteira para cobrir um território inteiro,
Mas quando eu tô ali com ele, ele é o único. Ele é totalmente importante, porque afinal, quantos meses você seguiu ele? Quantas vezes você leu sobre aquilo para poder ter aquele momento com ele? E uma coisa que é até interessante, semana passada eu tive com uma diretora eu vendo soluções para RH, soluções para talento, e era uma diretora de RH de uma empresa super grande, e ela falou para mim, sabe que eu amo e eu paro tudo para ter reunião com vendedores que me trazem notícias e conhecimento que eu não tenho. Ou seja, de novo a gente volta ao vendedor educador. Sim. Então, se você, e aqui é um ponto de novo para a gente levantar a autoestima de nós vendedores, que às vezes não, será que tá certo? Será que eu tenho que ir? Que eu tenho que falar? O que eu vou falar? Você conhece muito mais do seu produto, do seu mercado, do seu serviço, do que o cliente que você vai visitar. Então, sim, você tem algo que agregar. Mas como é que essa pessoa quer receber essa informação? Então, a segunda dica seria, leve informação para essa pessoa. Informação hoje, talvez, é a medida, é a coisa mais preciosa que você pode levar. Mas você fala, tem gente que fala, mas informação tem em todo lugar, eu consigo... Sim, mas qual é, de todo mundo das informações, a minha e a que eu quero agora? Então, se aquela diretora me disse, eu paro para escutar um vendedor que me traz notícias que eu não sabia, ela está parando para escutar um vendedor que diz, eu tenho a notícia que você quer e eu te levo, e engraçado, não te cobro nada por isso, estou te levando informação para você escutar e eu te montar como que isso pode te ajudar junto com o meu produto ou serviço. Muito interessante, né? Você me faz lembrar de uma outra grande técnica, de uma grande dica, que é a reciprocidade, né? A gente recebe aquilo que a gente doa para as outras pessoas, aquilo que a gente está disposto a oferecer e contribuir positivamente na vida das outras pessoas. Pessoal, é assim que funciona no mundo dos negócios, é assim que funciona na vida. Então, dicas maravilhosas. E me conta, você gostou do presente que eu trouxe para você hoje? Esse papo maravilhoso com Patrícia Couto, uma grande especialista, uma das maiores especialistas em vendas que eu conheço no Brasil, hoje na América Latina, e ajudando a gente a aprender um pouco mais não só sobre vendas, mas também sobre vendas ligadas ao mundo digital. É assim, essa é a minha proposta para você, é por isso que o Mapa das Vendas está no ar. Acompanhe a gente todas as quartas-feiras, às 19 horas, falando sobre vendas, falando sobre esse universo maravilhoso, desafiador, muitas vezes angustiante, mas de extremo valor para a nossa vida e principalmente para a vida de muita gente. Então, continua nos acompanhando, nos siga nas redes sociais. Para você que quer me mandar perguntas, eu vou adorar receber questionamentos e perguntas daquilo que você tem dúvidas, daquilo que mais te amargura, ou do que você acredita que mais você precisa saber para poder alavancar os teus resultados, os teus negócios. Entra lá nas minhas redes sociais, Alexandre Lacava, no Facebook Palestrante, Alexandre Lacava Palestrante, ou em qualquer outra rede social, assim como no LinkedIn, Instagram, para que você possa deixar a tua pergunta. Eu vou adorar receber ela e trabalhar para que nos próximos programas a gente possa estar contribuindo para que você cada vez tenha mais sucesso. E deixa eu te contar, não para por aí. Em breve tem outras novidades, mas por enquanto eu vou deixar essa surpresa para você. Continua me acompanhando, em breve eu vou te contar alguns outros presentes que você vai poder estar recebendo e compartilhando na tua vida com as pessoas que você também curte. Por hoje, pessoal, um grande abraço para você. Patrícia, super obrigado, gratidão. Cara, é um prazer, um privilégio poder, inclusive, ser teu amigo e desfrutar dessa sabedoria, dessa energia e dessas coisas que ajudam a vida de tanta gente, e comigo não é diferente. Super obrigado. Você quer deixar aí uma mensagem para os nossos espectadores? Eu estou à disposição. Quem quiser me encontrar, meu perfil é Patrícia Couto, eu trabalho no LinkedIn, vocês vão ver logo abaixo que tem essa informação lá. Se conectem comigo e a gente troca também figurinhas super legal sobre vendas. Legal, pessoal. Então, você já sabe, tá aí a dica, entre em contato conosco, deixa suas perguntas e se prepara, porque aqui é o Mapa das Vendas, o lugar onde você chega com segurança aos melhores resultados. Um grande abraço e até o próximo programa.